Olá, sejam muito bem-vindos todos vocês ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 16 de outubro de 2023 e nós vamos falar sobre os 600 dias de guerra na Ucrânia. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Hoje, segunda-feira, 16 de outubro de 2023, completam-se 600 dias da invasão russa à Ucrânia. Os combates entre ucranianos e russos continuam a acontecer de forma feroz na planície sul da Ucrânia e no leste do país. Os bombardeios russos se mantêm impiedosos, atingindo alvos de forma indiscriminada em todo o território ucraniano. Mas a opinião pública mundial está concentrada em outra tragédia, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Para os ucranianos que veem sua contraofensiva obter resultados muito mais modestos do que o esperado pelos políticos e pela opinião pública ocidental, que apoia o esforço de guerra ucraniano e está ávida por boas notícias do campo de batalha, a explosão da violência na Terra Santa foi mais uma má notícia. O esforço de guerra ucraniano, totalmente dependente do apoio financeiro e material dos Estados Unidos e de seus aliados europeus, agora tem um competidor a dividir as atenções e recursos, o esforço de guerra israelense. Muitas coisas surpreendentes aconteceram nos últimos 600 dias. A primeira dela é termos chegado a essa data com a Ucrânia ainda combatendo. Quando, em 24 de fevereiro do ano passado, os russos invadiram o território internacionalmente reconhecido da Ucrânia, poucos poderiam prever que a resiliência das Forças Armadas e do povo ucraniano pudesse nos trazer a situação atual de 600 dias de resistência. Afinal, tratava-se de um ataque em 4 direções estratégicas, 2 delas tendo a capital Kiev como objetivo, feito por aquele que é considerado o segundo mais poderoso exército do mundo. A Ucrânia era presidida por um político inexperiente em primeiro mandato, mal avaliado nas pesquisas, que nos cálculos russos não tinha condições de fazer face ao desafio e provavelmente fugiria do país. Para o presidente Putin e seu entorno, em 2 ou 3 semanas no máximo, o exército ucraniano seria batido e seria instalado no Palácio Presidencial de Kiev um novo governo, chefiado por um líder amigável aos russos, no estilo da vizinha Belarus e do seu eterno presidente Lukashenko. Como se sabe, nada disso aconteceu. O exército russo apresentou falhas de planejamento, de liderança e de execução das operações militares, que eram inesperadas em razão de sua fama. O exército ucraniano, por sua vez, bem liderado, bem treinado e usando uma estratégia inteligente, além de táticas, técnicas e procedimentos de combate muito eficientes, conseguiu resistir ao ataque inicial russo, ganhando o tempo necessário para que o indispensável apoio internacional e financeiro começasse a chegar. A liderança política ucraniana, por sua vez, surpreendeu. O presidente Zelensky não fugiu como esperavam os russos. Pelo contrário, fez o que se espera de um líder político de um país em guerra. Galvanizou a vontade de lutar de seu povo, reunindo os apoios internos necessários ao esforço de guerra, ao mesmo tempo que se iniciou uma incessante e bem-sucedida campanha internacional, angariando apoios materiais e financeiros que já somam cifras da ordem de dezenas de bilhões de dólares. A segunda surpresa foi o fortalecimento da OTAN. Há 600 dias ninguém poderia prever que hoje a Finlândia seria o 31º membro da Aliança Atlântica, ou que a Suécia estaria às portas de se tornar o 32º. Os países renunciaram a políticas de neutralidade longevas e decidiram buscar abrigo no guarda-chuvas dissuasório da OTAN em uma reação ao expansionismo da Rússia, país contra o qual os 2 estados nórdicos já guerrearam no passado. A resposta praticamente uníssona da aliança é a antítese do que foi expresso há menos de 4 anos pelo presidente da França, Emmanuel Macron, que afirmou literalmente que a OTAN estava em morte cerebral no dia 7 de novembro de 2019. O reavivamento da ameaça da guerra contra o inimigo comum foi responsável pela saída da aliança do estado vegetativo em que se encontrava, de acordo com o diagnóstico feito pelo presidente francês. A terceira constatação surpreendente foi a da maior liberdade de ação e autonomia do grupo de países que passou a receber a genérica denominação de Sul Global. Países africanos, latino-americanos, do Grande Oriente Médio, do Sul e do Sudeste Asiático, com especial destaque para a China e Índia,
foram diretamente responsáveis por evitar que as sanções econômicas sem precedentes impostas pelos Estados Unidos, pela Europa e seus principais aliados levassem a Rússia ao colapso econômico. Afinal, se 40 países sancionam a Rússia, cerca de 2/3 da população do mundo vive em estados que não o fazem. Isso não significa que esses países apoiem a invasão russa. Em março do ano passado, em sessão de emergência na Assembleia Geral das Nações Unidas, 141 nações votaram a favor de uma resolução condenando a agressão da Rússia contra a Ucrânia. 35 abstiveram-se e apenas 5 votaram contra. No entanto, para muitos esta é uma guerra europeia, que não lhes diz respeito, embora sofram as consequências, especialmente nos campos da segurança alimentar e energética. Isso foi expresso de maneira enfática pelo ministro das Relações Exteriores da Índia, que afirmou que a Europa pensa que os problemas da Europa são problemas do mundo, mas que os problemas do mundo não são problemas da Europa. A conclusão mais evidente é de que se os Estados Unidos e a Europa não conseguiram levar tantos países a concordarem com suas políticas retaliatórias em relação à Rússia, é porque sua influência e poder globais estão a enfraquecer. Isso reflete um momento de mudanças na arquitetura global de poder, com profundas implicações nas relações entre os Estados. As 3 constatações acima são apenas algumas das que podem ser destacadas dentre tantas surpresas e reviravoltas da política internacional nesses 600 dias. Outras devem continuar a surgir, uma vez que, infelizmente, o flagelo da guerra parece não estar próximo do fim nos campos de batalha da Ucrânia. Os russos e ucranianos estão atualmente se enfrentando em uma feroz guerra de atrito, com a presente ofensiva ucraniana já chegando ao seu ponto culminante e com o período chuvoso e de inverno a transformar o campo de batalha em um imenso lamaçal, que estabilizará as operações nos próximos meses. A guerra, portanto, continuará a cobrar seu enorme preço em vidas humanas e destruição. A essa situação se some a deflagração da guerra entre Israel e Hamas apenas no início, mas que se vislumbra também se estenderá por um longo período, com todo seu potencial de gerar ainda mais instabilidade no sistema internacional. Os 2 conflitos, separados geograficamente, estão interligados. Como dito no início desse texto, a guerra na Terra Santa tende a beneficiar a Rússia, e embora os Estados Unidos e seus aliados digam que o apoio a Israel não afetará o apoio à Ucrânia, mas repercussões como uma possível crise no abastecimento de petróleo e uma eventual escalada do conflito podem ter consequências importantes no teatro de operações ucraniano. Isso sem falar nas surpresas e repercussões imprevistas que, assim como no conflito europeu, podem também surgir da guerra na faixa de Gaza. As guerras em curso afetam terrível e profundamente as pessoas das áreas conflagradas, mas não deixarão ilesos os habitantes dos demais países do globo. Todos já estão sendo indiretamente afetados, e as coisas, infelizmente, não parecem estar destinadas a melhorar no curto prazo. Se você ouviu esse podcast até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica e estratégia te interessam. Então, por favor, considerem colaborar com a gente para manter esse nosso projeto de pé. As diversas maneiras como você pode fazer isso estão descritas aqui neste áudio. Até a próxima, pessoal. Tchau.